Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Bianca. Bom dia, Clarice. Bom dia, Arthur Gomes. Bom dia, Francisca Arthur. Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Maria Eduarda. Então, meus amores, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo no componente curricular História. Pegue o livro de vocês de História, tá? Em seguida, abra na página 120. Na página 120, nós iremos explorar esse assunto, impactos ambientais na cidade, tá? Então, os impactos ambientais na cidade. Vamos ler o texto, para depois nós estarmos explorando oralmente, tá bom? A grande concentração de pessoas, de automóveis, de atividades industriais, de comércios e de serviços nas cidades geram diversos problemas ambientais urbanos. Olha aí, ele já está mostrando os impactos ambientais na cidade, tá certo? Substâncias poluentes são lançadas todos os dias pelas chaminés das indústrias e pelos escapamentos de veículos motorizados, causando a poluição do ar e outro impacto ambientais. A água, além de ser bastante utilizada em casa, é empregada na indústria em grande quantidade, na produção de bens e alimentos. Entretanto, a água é um recurso natural que se pode esgotar. Em épocas de pouca chuva, algumas cidades acabam enfrentando crises de falta de água. Para dificultar a situação, esgotos sem tratamento e lixo são despejados nos rios urbanos, poluindo e contaminando a água. Também são outros impactos ambientais. Para contornar essa situação, muitas indústrias tratam e reutilizam a água durante o processo de produção, seja como matéria-prima, seja de maneira indireta na lavagem de equipamento. Aí já está utilizando, tá, a água de maneira correta, certo? E aí já não sofre esses impactos ambientais em algumas cidades, como ele disse que eles contornam, né? Algumas cidades contornam, né, a reutilização de quê? Da água durante o processo de produção, certo? Aqui já é um ponto positivo, ok? No entanto, vocês têm imagens aí, na primeira imagem, né? O lixo descartado em córregos, que já faz parte de exemplos de impactos ambientais, onde prejudica, né, o ambiente. E abaixo, nós temos outra imagem que representa a camada de poluição suspensa no ar. Você sabe que a poluição, ela não representa só pelas fumaças, né, das chaminés, indústria e escapamento de veículo, não, tá certo? Também tem a questão do impacto ambiental que prejudica, é a poluição sonora, tá certo? Aquele barulho, né? Nas grandes cidades, isso ali prejudica a nossa saúde. No entanto, né? Os impactos ambientais que mostrou muito nas áreas, que mostram, né, nas áreas urbanas, que é na cidade, podemos destacar, no qual foi destacado alguns, né, que onde foi concentrada a questão das pessoas, dos automóveis, né, as atividades nas indústrias e no comércio, serviços, né, que trazem problemas urbanos, né. No caso, as enchentes, alguns exemplos que trazem impactos ambientais na cidade, na área urbana, que é cidade. As enchentes, lixos urbanos, poluição do ar, poluição sonora, no qual eu falei, né? O despejo de esgotos sanitários no rio, problema que afetam diretamente os recursos naturais, ou seja, o meio, né? Onde vive, tá? Naturais e a qualidade de quê? De vida das pessoas
que reside na cidade. Então, a partir do momento quando apresenta esses problemas ambientais, urbanos, eles trazem um impacto muito grande para o meio ambiente onde se vive, né? Você sabia que a mecanização da produção teve efeito direto nas mudanças do modo de vida urbano? Pois é, nos últimos 50 anos, a frota de carro, olha aí a questão da poluição. A frota de carro cresceu nas grandes cidades, né? Que muitas vezes não tem estrutura para dar vazão ao trânsito causado pelo veículo. Aí já por isso que muita carros, né? No trânsito, ele traz esses problemas, esses diversos problemas ambientais urbanos, na qual quais são os impactos ambientais trazidos pelos veículos no trânsito. É a poluição do ar e a poluição sonora, tá certo? Pois o trânsito, meus amores, de veículos e atividades industriais são o quê? Os maiores responsáveis pela emissão de gases. Na questão onde eu falei, poluição sonora e poluição do ar, né? Pela emissão, onde ele traz a emissão de gases, né? Poluente na atmosfera. O que causa efeito direto, onde? Efeito direto que prejudica? Muito bem, a nossa saúde, né? Ou seja, a saúde das pessoas, como trazendo grandes problemas respiratórios, alterações no ritmo, na natureza e mudanças climáticas, tá? Essas poluições, né? Elas alteram o ritmo da natureza e mudanças climáticas também. A poluição do ar e a poluição também sonora, tá? Pois a falta de água é uma das maiores preocupações do próximo tempo, né? No entanto, foi até colocado na leitura do texto, né, da página 120, que a utilização, né, da água em casa, ela é empregada não só em casa, como também nas indústrias em grandes quantidades, né? Na qual na produção de bens e alimentos. Entretanto, a água ela não, em algumas áreas, né, urbana, ela não é bem utilizada, né? Já tem outras cidades que elas reutilizam a água, né, durante o processo da produção. Já em outras cidades não, né? Eles gastam mesmo, né? Desperdício é mesmo água, tá certo? Então, a falta de água é uma das maiores preocupações dos próximos tempos, justamente. Por exemplo, aqui em Chaval, né? Durante o mês de novembro, falta bastante água, né? E é uma das grandes preocupações quando falta água no nosso lugar, no lugar de vocês, onde vocês moram, né? É importante que, né? Além de termos poucas água potável, que é a que nós utilizamos mais, né? Disponível para significativa é poluída. Então, da grande parte das águas, né, que tem, algumas elas são poluídas. E quem é que polui? O próprio homem, né? E muitas cidades do Brasil enfrentam crises de abastecimentos, né, com frequência, o que faz com que os habitantes tenham suas saúde e higiene prejudicada, referente ao que? A poluição, né? Porque nós temos a poluição do ar, a poluição sonora e temos a poluição da própria água em si, tá? Onde traz impactos ambientais. Nas cidades, os ruídos de buzina, motores e máquinas geram poluição sonora, eu já citei. A grande quantidade de cartazes e anúncios expostos nas ruas provoca poluição visual, com certeza, né? As grandes quantidades de cartazes onde tem algumas ofertas, alguns anúncios, alguns avisos, né? Essas quantidades desses cartazes, desse veículo,
ela realmente ela provoca poluição visual. Eita, Tidaína, até isso provoca poluição visual? Sim. Nós não temos a poluição sonora, que é as buzinas, né, os ruídos, né, os motores das máquinas trazem poluição sonora, não é? Como também nós temos a poluição do ar, que é onde é das indústrias e do escapamento de alguns motores, tudo isso traz poluição, né? E aí isso é nomeado como os impactos ambientais na cidade, que isso é provocado mais nas áreas urbanas. Uma enorme quantidade de lixo é produzida pelas pessoas em sua residência, na indústria, no comércio e nas diversas atividades de prestação de serviço. No caso, as garrafas, os sacos plásticos, embalagem, latas, papéis e restos de comida são descartados diariamente, acumulando muito no lixo da natureza. Aí o que é que ele polui? Isso, poluindo o quê? A água e o próprio solo. Por isso, a reciclagem é muito importante para controlar o problema do excesso do lixo. Olha aí, uma das sugestões para diminuir, né, a poluição da água e do solo é a reciclagem do lixo, né? Então, ela controla esse problema de excesso de lixo, tá? No caso, nós temos também quem controla mais, os catadores de lixo, eles recolhem o material e levam para a cooperativa de reciclagem. Essas práticas contribuem para transformar os materiais descartados em novos produtos, reduzindo a necessidade de retirar mais recursos naturais do ambiente e diminuir a quantidade de lixo, tá? Pois bem, veja que outros tipos de poluição que foi citado, né, que é a poluição visual, né, a poluição da água e do solo, ela traz sérios prejuízos, tá, para o nosso ambiente, ou seja, principalmente na área urbana, né? E muitas vezes, quando vivemos em áreas urbanas, não nos damos conta de que de como o excesso de barulho ou de informação, né? Então, a poluição sonora visual, a poluição sonora, que é do barulho, e a poluição do ar. Esses aí são os grandes problemas que trago, né, pelo eu culpo muito o homem ele é um dos responsáveis para trazer esses prejuízos, tá, por conta da irresponsabilidade deles, ou podemos até nos colocar no meio, a questão do lixo, né, a questão do usar, né, o carro com escapamento, onde solta aquela fumaça, a buzina, não, isso aí, então, todas essas faz parte do nosso título estudado, que é os impactos ambientais na cidade, são esses, tá certo? Então, aqui, vou mostrar para vocês alguns impactos ambientais na cidade. Por exemplo, foi citada a poluição, questão do lixo, né? Que deveria trabalhar mais a questão da reciclagem, né? Olha aqui outra poluição. Temos aqui também demais. Olha aí, ó. O que é que faz na questão da água, né? A poluição no ar, da água novamente. E aí temos mais outros exemplos. Poluição na água. E o que é que ocorre quando tem todos essas poluições? O planeta acaba o quê? Sendo prejudicado. E futuramente nós iremos precisar de quê? De água, de uma natureza, de um planeta limpo. Então, nós, seres humanos, somos responsáveis pelo nosso planeta, né? Então, se todos nós se conscientizarmos, nós conseguimos
diminuir esses danos, esses problemas, esses impactos ambientais, fazendo com que o nosso planeta se torne um planeta vivo, né? Um planeta de paz, um planeta de quê? De higienização, um planeta de liberdade, um planeta de valorização, tá? Então, vamos dar as mãos, vamos falar para um vizinho, para um colega, tá? Para que nós cuidamos do nosso próprio planeta, não poluindo, certo? Então, foi citado vários impactos ambientais, certo, meus amores? Então, na aula de história, vimos esse assunto bem interessante, né? Onde nós temos que se conscientizar nessa questão, tá? Para que o nosso meio ambiente, ou seja, para que as áreas urbanas não sofram muito com esses impactos, ok? Tchau. Espere até a próxima aula, que é a aula de português. Fique com Deus, certo, meus amores?